Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13. Amém? Parábola do rico insensato. Alguém que estava na multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que divida comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou árbitro entre vós? Então lhes recomendou: Cuidai-vos e guardai-vos de todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste nos seus bens que possui. E lhes contou uma parábola: o campo de um homem rico produziu com abundância, e ele pensava consigo mesmo: que farei, pois não tenho onde guardar a minha colheita? E disse: farei isso, destruirei os meus celeiros, reconstruirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha produção e todos os meus bens. Então direi à minha alma: tens guardado muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e alegra-te. Mas Deus lhes disse: insensato, esta noite te pedirão a tua alma, e para quem a tens preparado? Assim acontece com os que ajuntam riqueza para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Versículo de número 20. Mas Deus lhe disse: insensato, esta noite pedirão a tua alma, para quem a tens preparado? Deus, esta é a tua palavra, foi lida, será ministrada aos nossos corações nessa noite de domingo, e a minha oração é para que através desta palavra o Senhor tenha algo para nós aqui nessa noite, Deus. Que o Senhor possa falar conosco, que a tua graça, o teu poder possa ser manifestado sobre as nossas vidas, e que ao término deste culto nós possamos sair daqui tendo a certeza de que mais uma vez o Senhor falou conosco. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Pode se assentar, meu irmão. Glória a Deus. Esse texto que nós lemos do Evangelho de Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 20, ele traz para nós alguns ensinamentos, e entre eles eu quero destacar um bem importante para nós aqui nessa noite, e de um assunto que eu gostaria de trabalhar com os irmãos durante o mês de fevereiro, sobre o servir a Deus. Amém? E esse texto, essa parábola, ela é antecedida por dois fatores. O primeiro deles, Senhor Jesus está falando sobre as pessoas que temiam a homens, e aí Jesus fala sobre não temer a homens, né? Eu quero passear com você dentro do assunto que está sendo trabalhado no texto. Sobre o não temer a homens, ou não servir a homens, ou não fazer para homens. Por quê? A dúvida dos discípulos naquele momento ali é porque muitas pessoas estavam com medo do que o homem poderia fazer. Nesse momento aqui é um tempo onde as pessoas eram escravizadas, né? E às vezes eram brutalmente exploradas, porque eles temiam o que o coronel, o que o dono da fazenda, o dono do campo poderia fazer com aquela pessoa. Então muitas vezes as pessoas, os próprios judeus, chegavam até a negar os seus próprios princípios, a fazer coisas erradas, temendo o que poderia fazer com ele os homens. E aí Jesus dá aquela clássica fala, né? Nós não devemos temer aos homens, que têm o poder de nos tirar apenas a vida, mas devemos temer a Deus, que além de poder tirar a nossa vida, tem o poder de lançá-la no lago de fogo. E aí, na hora que Jesus dá essa fala aos discípulos, começa a surgir um outro assunto sobre riquezas. Alguém preocupado com a herança. Olha como que o assunto caminha de forma bem interessante, né? Servir a homens, ajuntou riqueza, e aí a pessoa pergunta: meu irmão não quer dividir comigo a herança? Faz alguma coisa, diz: olha, eu não sou juiz, eu não sou árbitro entre vós. E aí Jesus conta então a parábola de um homem insensato, com um objetivo muito claro, com um objetivo muito específico,
de tirar o campo de visão dos discípulos dos bens materiais, do serviço ao homem, e levar o campo de pensamento dos discípulos para o preparar a alma, o se preparar para Deus, que é onde o texto vai concluir, certo? E aí Jesus vai contar uma parábola. Essa parábola é uma história com fim comparativo. Não quer dizer que essa história aconteceu de maneira literal, pode ser uma história para que seja tirado dela uma moral. Isso era muito comum na literatura hebraica, né? Para nós também aqui no Brasil também é comum contar uma historinha com um fim didático para que se tire dela uma lição de moral. As parábolas são essas historinhas contadas para que seja tirado, extraído delas uma lição de moral. E essa parábola fala sobre um rico insensato, que teve durante aquele ano uma boa colheita. Não se esqueça dos assuntos anteriores: o homem que recebeu uma herança e os homens, os discípulos que temiam a homens quanto o que eles podiam fazer. Eu digo isso porque nós temos aqui um rico insensato que naquele ano teve uma excelente colheita e o seu armazém era pequeno. O seu estaleiro não cabia tudo aquilo que ele conseguiu colher, né? E aí ele está muito focado naquela colheita. Irmãos, nós vivemos dias semelhantes a esta fala que Jesus está dando aos seus discípulos. Muitas vezes nós estamos deixando o servir a Deus de lado e nos empenhamos demais no serviço ao homem. E às vezes temos medo demais com o que o homem pode fazer conosco. E às vezes nós usamos isso de desculpa para não servir a Deus, para não dedicar ao Senhor aquilo que nós deveríamos estar dedicando a Deus. Hoje é noite de ceia do Senhor. Ceia do Senhor fala de aliança, ceia do Senhor fala de compromisso, ceia do Senhor fala de corpo de Jesus, de sangue de Jesus, da volta do Cordeiro, da morte, da ressurreição. E a ceia fala para mim também do serviço prestado a Deus. Porque se você chegou a mais uma ceia do Senhor, significa que você serviu a Deus por mais um mês. Significa que você está na presença do Senhor, servindo a Ele de todo o seu coração. Significa que você está se esforçando. E nós vivemos uma geração onde muitas vezes nós estamos nos dedicando muito aos homens, onde nós estamos nos dedicando muito às riquezas desse mundo, onde nós estamos focados apenas nas coisas desta terra, e estamos deixando as coisas relacionadas a Deus para segundo plano. Noite de ceia do Senhor é lembrar que nós precisamos fazer também algo para Deus. É evidente, eu sei, assim como você, eu preciso agradar meu patrão, eu preciso trabalhar, né? Eu preciso no 5º dia útil do mês receber, eu também tenho boletos para pagar, tenho contas para pagar, sou pai de 2 filhos, né? E a gente sabe assim, o quanto que a vida da gente muda nessa questão financeira, após você ter filhos ou após você se casar, como que as responsabilidades se transformam. Então é claro que lá no meu local de trabalho, em algum outro momento eu tenho que agradar o meu patrão, não é porque eu tenho que fazer por onde, eu não posso perder meu emprego. Posso chegar amanhã e receber lá uma carta de demissão, me coloque em maus lençóis. Acredito que você também, né? Você tem prestação da casa, você tem aluguel, vários irmãos ainda pagam aluguel. Então assim, você tem os seus compromissos financeiros. É claro que essa pregação que eu quero deixar para você aqui, eu não quero dizer que você vai deixar o serviço de lado, não. Nós temos os nossos compromissos, né? A nossa vida, ela precisa ser projetada. São perguntas interessantes que nós precisamos nos fazer. Aonde você estará daqui 5 anos, se Jesus não voltar? Como estará a sua vida daqui 5, daqui 10 anos?
Daqui 5 anos você vai continuar andando de bicicleta? Daqui 5 anos, daqui 10 anos você vai continuar pagando aluguel? Daqui 15 anos você vai continuar na mesma situação que você está? Você não vai ter conquistado nada daqui 15 anos, daqui 10 anos, sua vida não vai ter melhorado em nada. A nossa vida, ela precisa ser programada, ela precisa ser projetada. Deus vai responder às nossas orações de acordo com os nossos sonhos. À medida que você projetar, Deus terá coisas para realizar sobre a sua vida. À medida que você sonhar, estabelecer objetivos, e a vontade de Deus for te alcançando, as coisas vão acontecendo. A nossa vida, ela precisa ter objetivos de crescimento. Eu não sou contra a gente ter objetivos de crescimento. Você precisa empreender, pensar lá na frente, pensar na sua aposentadoria, não é? Hoje nós vivemos aí um período onde muitas pessoas estão se tornando empreendedores por conta própria, e eu converso com pessoas assim e percebo uma não preocupação com daqui 30 anos. Na hora que você não servir mais para o mercado de trabalho, como que está o seu INSS? Você vai receber só um salário mínimo, mas quem não recebe esse salário mínimo, sabe a diferença que ele faz. Talvez a gente pegue um salário mínimo e pense, nossa, aposentei só com o salário mínimo. Vai conversar com quem ainda não aposentou com esse salário mínimo, para você ver que diferença esse salário mínimo faz. Então você precisa pensar no futuro. Se Jesus não voltar, e você precisar aposentar, como que vai ser esse negócio aí? Você está pagando seu INSS, sua carteira está assinada. Se você é autônomo, você se preocupou em procurar o contador, pagar um MEI lá, R$84, se eu não me engano, para lá no final da sua vida, você ter pelo menos esse salário mínimo para contar com ele. Então assim, a nossa vida, ela não pode ser vivida apenas com o agora. A parábola do rico insensato me ensina isso. A minha vida não pode estar estagnada apenas no agora, eu preciso planejar. Agora, o que eu não posso fazer com essa informação que eu acabei de te dar, é focar única e exclusivamente nisso. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas estão preocupadas com o trabalho. Nós vivemos um evangelho onde as pessoas estão preocupadas com o emprego, onde as pessoas estão abrindo mão de Deus por causa das coisas desta terra e estão deixando Deus de lado. É isso que nós não podemos fazer. O ideal para o cristão era conseguir um equilíbrio, não é? Um equilíbrio entre correr atrás daquilo que você precisa pagar todo mês, conquistar ao longo de alguns anos, e não deixar de lado o Senhor. O diabo tem trabalhado nesses últimos tempos para que a igreja se esqueça de Deus. E não é só a igreja instituição, não é só a igreja púlpito, é a igreja, eu e você, pessoas. Muitas pessoas têm deixado Deus por último. Muitas pessoas que se dizem cristãos, deixam Deus para o último plano, para o tempo que sobra, para se der eu vou na igreja, se der eu sirvo a Deus, se sobrar eu oferto, se puder eu vou. Nós vivemos uma geração que acha que qualquer coisa que ela faz para Deus, ela está quebrando o galho de Deus. Ah, Deus está pegando boi comigo, eu estou atarefado, preciso ganhar dinheiro, preciso fazer isso, preciso conquistar. E se em algum momento de toda essa bagunça, desse ativismo que a nossa vida vai virando, se sobrar um tempo para Deus, eu dou esse tempo para Ele. Esse é o maior erro da nossa geração, perder prioridades. Nós estamos perdendo as prioridades que não deveríamos abrir mão delas jamais, como servir ao Senhor. Entenda, meu irmão, que o preço pago por você não foi um preço qualquer. Você não foi comprado por um preço de prata ou de ouro, você não foi comprado por dinheiro. O seu preço foi de sangue. O sangue de Jesus foi derramado na cruz para que você tivesse livre acesso a Deus, os seus pecados perdoados e o seu nome escrito no livro da vida. O seu preço foi muito alto. Nós não servimos a Deus pelas coisas aqui dessa terra.
Tira isso do seu coração. Muitos crentes estão achando que serviu, que entregou a vida para Jesus e serve a Deus, a vida vai ser mil maravilhas e nada vai dar errado. Não é por aí, meu irmão. As intempéries continuam as mesmas, as dificuldades do dia a dia continuam as mesmas. O grande diferencial diz respeito à sua alma. O grande diferencial diz respeito à sua vida. Se você fechar os seus olhinhos agora, se o seu coração parar de bater, se você morrer, você vai abrir os seus olhos espirituais diante do Senhor, porque Ele morreu na cruz por você. Deus vai te abençoar muito aqui nessa terra, vai abrir portas que você jamais imaginou que iriam se abrir. Deus vai fazer coisas na sua vida que você jamais imaginou que Ele iria fazer, mas o nosso foco não é esse. Nós não servimos a Deus para encher celeiros. Tomara que Ele encha os seus celeiros, tomara que Ele te faça próspero, que você saia do aluguel, que você compre o carro, que você reforme a sua casa, que você conclua o primeiro grau, que você conclua o segundo grau. Tomara que faculdade para você seja um sonho alcançável. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida, pode ter certeza disso, mas não é por isso que nós servimos a Deus. Não é por isso. Ele te salvou, Ele te chamou. E mesmo quando as coisas não estiverem muito bem, mesmo quando tudo estiver dando errado, aquela semana difícil, você já teve a semana difícil? A panela queima, a comida não dá certo, o dinheiro não cai na conta, o menino adoece, e cai da bicicleta, esfola o joelho, aquela semana que tudo dá errado. Mesmo nessa semana que tudo dá errado, você ainda tem um grande diferencial na sua caminhada. O Espírito Santo de Deus está com você, te consolando, te fortalecendo, e talvez através da minha vida dizendo para você assim: essa tempestade vai passar, a sua vitória vai chegar, só espera. Só espera. Porque o nosso foco não é encher celeiros. Nós não servimos a Deus para apenas receber bênçãos aqui nessa terra. É muito pouco. Se Deus fizer por nós apenas nesta terra, meu irmão, é muito pouco. Ele fez algo maior por nós. Ele entregou o seu Filho para que nós tivéssemos a vida eterna. Esse rico insensato tem uma boa colheita e toma uma decisão: destruirei os meus celeiros, construirei celeiros maiores. Aonde que esse homem está focado? No trabalho, no dinheiro, no guardar, no poupar. É só dinheiro. A pior coisa para mim que tem é conversar com alguém que só pensa em dinheiro. É a pior coisa. Tudo no final da conversa para aquela pessoa termina em dinheiro. Quem só pensa em dinheiro perde algumas coisas da vida, né? Eu não sou rico, graças a Deus. O Senhor me fez pobre, né? E aí eu não reclamo de Deus isso aí. Mas também não sou apegado a dinheiro, porque a gente não pode ser apegado a dinheiro. Eu talvez não tenha dinheiro para comer uma pizza toda semana, mas nunca comer uma pizza também eu acho errado. Eu não tenho dinheiro para viajar todo mês, né? Quando eu vejo meu patrão assim, a cada 15 dias vai para fora do país, viaja tal, né? Bacana. Eu não tenho dinheiro para fazer isso, mas nunca viajar também é um problema. Muitas vezes nós nos apegamos tanto a dinheiro, que você chega no supermercado, você pensa assim: tem aquela bolacha recheada Balduco, mas eu vou levar a BH. Tudo bem que tem hora que a gente tem que economizar, mas você nunca pode comer uma bolacha Balduco? Será que você nunca vai poder? Aí às vezes nós somos apegados demais a dinheiro, miserentos demais, o nosso foco fica assim: eu preciso juntar, eu preciso guardar, eu preciso comprar, eu preciso fazer, eu preciso ter, eu preciso ir. E aí essas coisas vão entrando no coração da gente, nós vamos deixando Deus de lado.
O foco desse camarada se tornou única e exclusivamente dinheiro, trabalho. Irmãos, nós não podemos ser a geração que está focado só em trabalhar. Você já sabe onde vai dar a conclusão dessa mensagem, porque nós lemos o texto todo. Nós não podemos estar focado em apenas nesta terra, em apenas nas coisas aqui passageiras desse mundo. Muitas vezes isso se torna tão exagerado para nós, que nós estamos perdendo a nossa família. Talvez você está tão focado em trabalho, que você não está vendo seus filhos crescer, você não está vendo a dificuldade dos seus filhos adolescentes, você está perdendo seu marido dentro de casa, você está perdendo sua esposa dentro de casa, porque você só pensa em trabalho, trabalho, trabalho. Você está focado em algo, você vive em função daquilo. Este é o foco deste homem. Não há espaço para Deus na vida dele. E quantas vezes nós nos tornamos assim, irmãos? É claro que, igual disse, reforço, nós temos responsabilidades, mas daqui a pouco você está trabalhando em 3 empregos. Daqui a pouco você está de 7 a 5, de 6 à meia-noite, e arruma um vigia aí ainda de meia-noite a 6. Nós não podemos, irmãos, ocupar nossa vida com os afazeres, sem deixar na nossa vida um espaço para Deus. Não há absolutamente nada errado em trabalhar, não há absolutamente nada errado em querer conquistar, mas eu quero, em nome de Jesus, abrir os seus olhos nessa noite, para que este não seja o seu foco de maneira fanática. Nós não podemos ser fanáticos por coisas desta terra. Nós precisamos lembrar daquele que morreu e ressuscitou, para que nós alcançássemos diante dele salvação e o nosso nome escrito no livro da vida. Derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, guardarei o que produzi, porque dá para muitos anos, diz o texto, e direi para minha alma: come, bebe e descansa, porque você está segura. O cristão que está pensando em boa vida aqui nesta terra, não compreendeu a graça de Deus. Abre parêntese. Tomara que Deus te faça empreendedor, empresário e te dê uma boa vida. O que eu quero dizer é sobre foco. Fecha parêntese. Nós não compreendemos a graça, irmãos. Se queremos correr atrás e conquistar aqui para essa terra, largando Deus de lado, nós não compreendemos a graça, nós não bebemos da água do Espírito, nós não temos uma experiência real e verdadeira com Deus. Talvez você tenha vindo à igreja apenas por obrigação, porque a igreja é um bom lugar para criar seus filhos, porque a igreja é um bom lugar para sua esposa estar, porque a igreja é um bom lugar para o seu marido estar, para você ter uma vida ética, social, razoável, você frequenta a igreja. Mas eu quero dizer para você nessa noite, precisa mais do que isso, há algo além disso. Deus quer mais de você do que uma simples consciência de que isso é bom. É muito pouco servir só querendo as coisas boas. Nós não compreendemos a graça de Deus e o Evangelho de Deus, se o nosso foco não é Deus. O ensinamento de Jesus aos seus discípulos, no posterior do texto que nós lemos, de Lucas capítulo de número 12, é sobre a solicitude da vida, e Jesus vai concluir esse pensamento dizendo assim: antes buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aonde precisa estar o foco de todo cristão? Na cruz, em Jesus, no Senhor que fez os céus e a terra, no Elohim, Adonai, Yahvé. É nele que precisa estar os nossos olhos. Jesus fala para os seus discípulos assim no posterior do texto que nós lemos: observai o lírio dos campos, os pardais,
Ninguém se veste como os lírios, nem Salomão em toda a sua glória. Olha os pardais, não semeiam, não colhem, não falta para eles alimento. Se Deus trata assim a erva no campo, que amanhã é queimada, se Deus trata assim a ave no céu, quanto mais vós. Você acredita no cuidado de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família? O seu foco precisa ser o reino. O evangelho mudou, o evangelho prostituiu, o evangelho contaminou, porque nós não temos mais uma igreja que olha para Cristo, nós temos uma igreja que olha para o dinheiro. Nosso evangelho atualmente parece que modificou, porque nós estamos deixando Deus em último plano. Nós vamos na igreja se der tempo, a gente vem na igreja no meio de semana se a gente não estiver desanimado. E a prioridade que é o Senhor na sua vida, onde está? Pois eu digo para você com toda a certeza que tenho, talvez portas ainda não se abriram para você, talvez as coisas ainda não aconteceram, porque Deus não tem sido uma prioridade na sua vida. Comece a colocar Jesus em primeiro lugar. Comece a colocar Jesus em primeiro lugar na sua casa. Comece a colocar Jesus em primeiro lugar na sua família. Que Jesus seja a primeira atitude do seu dia. E você vai ver que as coisas vão mudar. Davi disse no Salmo 37 que nunca viu um justo e nem a sua descendência mendigar o pão. Comece a colocar Deus como prioridade. E você vai ver que não vai faltar nada para você. Jesus disse em Lucas 12, no pós-texto que nós lemos: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é as demais coisas? Roupa, vestimenta, comida, alimento, casa, cuidado básico de Deus, jamais vai faltar, se Ele for a sua prioridade. Está dando errado porque a sua prioridade tem sido seu trabalho, seu foco está errado. E isso aqui para você é uma palavra de alerta. Não quer dizer que você esteja assim, ou que nós estejamos, ou que seja culpa nossa, porque nem é culpa nossa. Dependendo da igreja que você visitar, dependendo da igreja que você for, o pastor vai pregar o tempo todo para você assim: empreende, trabalha por conta própria, abre um CNPJ, você precisa crescer, faz a coisa para você, sai do CLT, você tem que ganhar muito. A igreja está pregando isso. A igreja está sendo cegada pelo diabo. O evangelho está saindo de cena. O reino está sendo tirado diante dos nossos olhos. E nós estamos colocando o mundo como nosso objetivo. A igreja de 2025 tem se tornado uma igreja semelhante ao rico e insensato, aonde Deus não é mais uma prioridade, aonde a palavra não é mais uma prioridade. Muitos de nós não sabemos o que é louvor e adoração mais. Muitos irmãos pensam que o período do louvor é para dar tempo de você chegar. Nós estamos esquecendo em como servir ao Senhor, e eu quero ser o arauto de Deus para a sua vida nessa noite, para abrir o seu coração e dizer: você precisa servir a Deus, você tem que fazer alguma coisa para o Senhor. Deus precisa ser prioridade na sua vida. Nós podemos mudar a nossa situação, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Foi derramado sobre nós uma unção, um poder, um fortalecimento, um renovo espiritual, e Deus pode fazer em nós grandes coisas, basta com que nós venhamos querer isso. Eu morei em Belo Horizonte por 4 anos, e eu aprendi algo em Belo Horizonte que vale até hoje. Eu não tenho dúvidas que sobre Belo Horizonte tem uma unção de Deus diferenciada, especial. O evangelho em Belo Horizonte é diferente. Quando chega alguém de Belo Horizonte na igreja, você pode ver, a pessoa tem uma sede assim, em fazer algo para Deus, né? Eu conheci alguns que, ofuscado pela cultura lagopratense, perderam essa sede.
Mas há um mover de Deus sobre aquela cidade. Não quero dizer que esses são melhores, não. Eu quero dizer que nós podemos ser assim também. Há um mover de Deus sobre Belo Horizonte que é inexplicável. A pessoa converte em Belo Horizonte, ela quer fazer algo sozinha, ela quer pregar sozinha, ela quer carregar a igreja nas costas, ela quer fazer. Belo Horizonte é celeiro de música gospel para o mundo inteiro, né? Se você pegar aí os 10 maiores ministérios de louvor, ou banda de louvor do Brasil, 6 ou 7 saiu de BH, ou passou por lá um período, entendeu? Não é só Lagoinha, não. Um celeiro de músicos, de louvoristas, de ministrantes de louvor, de pessoas assim relacionadas à música, à palavra também, ministérios proféticos. Há uma unção diferente sobre aquela cidade. Quando a gente conversa com alguém de Belo Horizonte, conhece alguém de Belo Horizonte, você vê que há um fervor diferente no coração dessas pessoas. Eu cito como exemplo o Marcos e a Conceição no grupo da igreja. Você vê que os irmãos não existem, parece. Gente, queria que a igreja inteira fosse igual aqueles dois, ou casal abençoado. não que nós somos piores, igual eu disse. Eu quero dizer assim, nós podemos ser assim. Um fervor, um carinho, uma animação. Quando eu converso com algum irmão que chega de Belo Horizonte, eu fico até preocupado e orando. Deus, não deixa se pagar não, vai Senhor, agora vai, né? E isso pode ser sobre as nossas vidas. Nós não podemos, irmãos, viver nessa apatia que nós estamos nela relacionada a Deus. Você precisa fazer algo para Deus, você precisa fazer algo para o Senhor. Sabe por que eu estou repetindo essa frase? Porque isso é preparar a alma. Na hora que aquele homem disse essa palavra, uma voz disse a ele assim: Deus, louco, essa noite pedirão a tua alma, versículo 20, e para quem a tens preparado? Você está trabalhando, você está ganhando, quero profetizar, sobre a sua vida. Dinheiro para você não é problema, você está muito bem no seu serviço, aleluia, glória a Deus, as coisas estão dando certo, Você está trabalhando, você passou no concurso público, você tem um salário fixo desejado por muitos, aleluia, você aposentou, sua aposentadoria saiu, que bênção, está tudo dando certo para você. Eu acho que entre nós não há desempregados, graças a Deus. Deus abriu uma porta de emprego. Não é fácil o seu serviço, talvez você trabalhe no sol quente lá, e tem as dificuldades que todos os serviços e todos os trabalhos têm dificuldade, chama trabalho. Deus disse que era do suor do rosto, significa que esse negócio não ia ser fácil mesmo, Trabalho, é cansativo, é compromisso, todos os seus trabalhos têm o desafio, mas Deus tem te dado aí o seu trabalho, você tem trabalhado, você tem seu salário, você tem onde correr atrás do seu pão. No nosso contexto aqui, a maioria, às vezes nós passamos dificuldade, é por falta de controle, Olha o Lagoa, você ganha 3 mil reais, o Lagoa Crédito fala assim no cartão, pode gastar 6, aí você ganha só 3, aí você vai lá e gasta 6, aí você não dá conta de pagar, mas que você ganha mal, você não ganha. Você tem um trabalho, Deus tem te abençoado, você tem corrido atrás, você faz por onde? Eu conheço irmãos aqui que são os melhores aonde trabalham, são destaques, não corre nem o risco de perder o emprego, você trabalha por conta própria, Deus te deu seu próprio negócio, aleluia, e cliente para você, você não dá conta de atender todo mundo que você precisava atender, você já chegou no seu limite, você está enchendo os seus celeiros, e nessa noite eu te pergunto, e para Deus, Igreja Batista Nacional Atos, para quem você tem preparado a sua alma? O que você tem feito para Deus? Isso é preparar a alma, servir ao Senhor, dedicar a Deus alguma coisa. Espero que você tenha a mente aberta para saber que necessariamente você não precisa ser visto, que necessariamente não tem que ser algo dentro dessas 4 paredes.
uma ajuda a alguém, um apoio a alguém, uma intercessão por alguém, um pregar a palavra de Deus para alguém, um conselho para alguém, um ombro amigo para alguém, o seu testemunho para alguém, o querer ganhar alguém para Jesus. Para quem você tem preparado a sua alma, o que você tem feito para Deus? Se essa noite pedir a sua alma, quem é você diante do Senhor? Não fique com esse pensamento que o importante é chegar lá. Eu chegando lá, sem coroa não tem problema. Todos nós teremos que apresentar algo ao Senhor, e vai ser passado pelo fogo ainda, disse o apóstolo Paulo, para ver se era de palha, madeira ou ouro, né? Tem que ter algo para apresentar ao Senhor. Jesus disse que a árvore que não produzir bons frutos será cortada e lançada no inferno. O que você tem feito para Deus? Quantas vezes nós focamos em tantas coisas e deixamos Deus para segundo plano? Que adianta você correr atrás de coisas financeiras para você e desamparar a obra de Deus? Que adianta você ser tão bom lá no seu local de trabalho e como servo de Deus você é o pior, é o último? Quantas vezes nenhum culto decente a Deus nós conseguimos prestar a Ele? Quantas vezes, irmãos? Nem o nosso coração nós somos capazes de abrir, porque servir a Deus não é só trabalhar na igreja, servir a Deus é também abrir o coração, render a Ele o louvor, render a Ele a adoração durante o culto, receber da sua palavra. Para quem você tem preparado a sua alma, a sua vida? Talvez o seu foco, eu não sei com quem Deus está falando isso aqui nessa noite, mas talvez o seu foco tenha sido só essa terra, trabalhar, juntar, construir celeiros, crescer, empreender. Como disse, busca um equilíbrio aí, que esse não seja o seu foco. O diabo usa esses focos para tentar atrapalhar o nosso serviço a Deus. Talvez você está focado demais em ajudar a família, dinheiro, família, e Deus tem ficado distante para quem você tem preparado a sua alma. Não coloque em risco a sua salvação, em nome de Jesus. Aprenda isso. Não servindo ao Senhor como tem que servir, você está colocando em risco a sua salvação. Não coloque em risco sua salvação. A gente precisa, irmãos, estar atento o tempo todo. Jesus disse: vigiai e orai. Nós temos que estar em constante vigilância. Já compartilhei com você, o melhor pensamento que nós temos é o puritano, né? Se a Bíblia não fala nada, eu não faço. A Bíblia não fala nada, eu vou fazer. Não, se a Bíblia não fala nada, não faz. É melhor você não errar do que correr o risco. Não coloque em risco a sua salvação. Pontos que geram dúvida, não coloque em risco. Sirva a Deus para quem você tem preparado sua alma. Para quem você tem apresentado a sua alma. Se o nosso foco são as coisas desta terra, a frase de Deus para aquele rico, para nós ela é a mesma: louco, essa noite pedirão a sua alma. Cuidado para que o ativismo que nós vivemos nele não tire Deus de seu foco. Aprenda com o apóstolo Paulo, prossigo para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que o seu alvo seja Cristo. Essa ceia de hoje é para a gente colocar Cristo diante dos nossos olhos como nosso alvo, a fazer as coisas para Deus, a servir ao Senhor. Quando nós nos envolvemos, quando nós abraçamos a causa, quando nós temos Cristo como nosso alvo, as coisas começam a andar, os negócios começam a dar certo, porque o nosso alvo, o nosso objetivo é Cristo. Cristo precisa ser o seu alvo. Coloque Jesus à sua frente, coloque Deus diante dos seus olhos e prossiga caminhando em direção a Ele, sabendo que Ele foi preparar lugar para você.
sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, sabendo que quando se fizer chamada, você estará lá, Ele vai te chamar pelo seu nome. É para isso, irmãos, que Ele nos separou, nos escolheu, para que nós estivéssemos na presença, para que nós vivêssemos a presença dEle cotidianamente. Coloque Cristo diante dos seus olhos. Nós andamos tão focados talvez em trabalho, dinheiro, futebol, descanso, lazer, coisas que nos beneficiam, e Deus lá vai ficando de lado. Não deixa Deus de lado, porque quando nós deixamos Deus de lado, a fala é: tolo, louco. Para quem você tem preparado a sua alma? É além, irmãos. Nós servimos a Deus para além disso aqui. Não é só por essa terra. Nós servimos a Deus pelo céu, pela graça, pelo perdão de pecados. Você já pensou que maravilha? Todos os seus pecados foram apagados e lançados no mar do esquecimento. Você é uma nova criatura diante de Deus. Tudo se fez novo. Deus te deu vida nova nessa noite. E Ele vai fazer isso mais uma vez através da ceia. Ele vai lembrar você que os seus pecados foram perdoados, e você agora tem uma nova chance. O que pode ser maior do que isso? Quando para nós algo é maior do que o perdão dos nossos pecados, significa que nós não entendemos a graça. Não tem dinheiro que compra eu ser uma nova criatura diante de Deus nessa noite. Não tem emprego, diploma, conquista, que ocupe o lugar de saber que o meu Deus me salvou, aleluia, de saber que Ele pagou o preço por mim. Não tem. Se não fosse o Senhor, eu nem sei onde eu estaria. O Senhor faz em nós coisas grandes quando o nosso foco é Ele. Coloque Jesus diante dos seus olhos, coloque o Senhor, coloque prioridades, faça com Deus aí votos, claro que você vai conseguir cumprir. Fala: Deus, eu vou te servir, domingo eu vou estar na igreja, na quinta-feira eu vou estar na igreja, eu vou abrir a porta da minha casa para um culto familiar, eu vou participar de eu vou voltar a trabalhar, porque eu enterrei o meu talento. Faça um compromisso, que eu coloque Jesus como objetivo. As coisas estão ruins, porque Jesus saiu de cena no filme da sua vida. Talvez o filme da sua vida está ruim, porque Jesus saiu de cena. Eu conheço muitas pessoas que estavam muito bem, obrigado, quando Jesus fazia parte da cena. Foi tirar Jesus de cena, a vida desandou. Talvez o cenário aí para você não está muito bom, porque Jesus não é mais o foco, porque Jesus não é mais o objetivo. E eu chamo você nessa noite, Ele precisa ser. Coloque o Senhor como seu alvo. Não é a Igreja Batista Nacional, não é o pastor Tiago, não é a instituição, não é o CNPJ, é o Senhor. Vamos começar a orar a Deus, para Deus nos fazer apaixonados por Ele. Vamos começar a orar a Deus e pedir a Deus que possa mover o nosso coração, para que o nosso alvo seja Ele, para que o nosso coração esteja cheio dEle, para que nós possamos viver dEle e para Ele. Como disse o apóstolo Paulo, Jesus precisa ser o nosso alvo, ou nós seremos loucos diante de Deus. Que adianta? Que adianta conquistar as coisas desta terra? Que adianta conquistar altas posições, e na hora de prestar contas diante do Senhor, não ter feito nada, ser condenado? Muitos de nós estamos trabalhando aí para comprar o que não, entre aspas, não que não deveríamos ter, o que não precisaríamos para aquele momento, nos endividamos para participar de coisas que amanhã já não valem mais nada. E Deus, onde está o Senhor? Cadê o Senhor na sua vida? Coloque Deus como objetivo de serviço para você nesse ano de 2025. Diga para você mesmo: eu vou servir ao Senhor em nome de Jesus. Aplauda Ele aí, porque Ele é digno, amém? Glória a Deus.
Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Feche seus olhos. Eu quero fazer para você a mesma pergunta que o Senhor fez para esse homem do texto, né? Para quem você tem preparado a sua alma? Você tem preparado para essa terra? Você já achou que está tudo bem, que seu serviço, sua aposentadoria, tudo que você conquistou, já dá para você viver tranquilo? E eu te pergunto nessa noite, e Deus, e o Senhor, e a sua alma, você tem preparado ela para quem, meu irmão, minha irmã? Ore ao Senhor aí nesse momento, peça para Ele aí te dar forças para que você possa servi-lo. Há quanto tempo você não tem feito nada para Deus? Há quanto tempo entra mês e sai mês, mal você está na igreja? Há quanto tempo o diabo talvez plantou no seu coração assim, estou desanimado, para o Senhor não vou fazer mais nada? Repreende esse pensamento. O diabo está tentando tirar Jesus do seu foco, isso não pode acontecer. Vem, Senhor, nessa noite ser o nosso foco. Vem, Senhor, ser o nosso foco, Pai, aqui neste lugar. Em nome de Jesus, Deus, nós clamamos ao Senhor, para que o Senhor, Deus, nos fortaleça, nos renove, Pai, na Tua presença, e que nós possamos, ó Deus, servir ao Senhor sem vacilar. Em nome de Jesus, Deus, toca-nos com o poder da Tua glória, derrama sobre nós, meu Pai, a Tua unção, derrama sobre nós, ó Deus, a Tua graça, e faz-nos, ó Pai, servos Teus. Nós queremos nos dispor na Tua presença, nessa noite de domingo, e pedir, Deus, usa-nos na Tua presença, usa-nos como um farol, como uma ponte, usa-nos, ó Pai, para salvar o perdido, para libertar os cativos, para curar os enfermos. Nos faz, Deus, instrumento nas Suas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, a nossa oração é para que a Tua glória, a nossa oração é para que a Tua graça seja manifesta sobre as nossas vidas, ó Deus, em nome de Jesus, amém. Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez, amém? Glória a Deus. Nós vamos passar agora ao momento de ceia do Senhor, amém? Pode participar da ceia todo aquele que é batizado nas águas por imersão, e como bom batistas que somos, só imersão é o batismo, né? Então, se você é batizado aí nas águas, você pode participar da ceia. Mesmo que você esteja nos visitando, pertença a outro ministério, você pode participar da ceia, desde que você esteja em comunhão com Deus, com a sua igreja local. Se você vai participar da ceia, permaneça de pé, se não, se assente aí por um momento, para facilitar o serviço dos diáconos, e que seja para você também um momento de reflexão, amém? Pense aí direitinho no motivo que te impede a participar da ceia, e vamos resolver mais rápido, amém? Se é batismo, se batize. Se é algum pecado, abandone, larga aí o pecado, creia naquilo que Deus pode fazer na sua vida. O maior erro do cristão nem é só deixar de tomar a ceia, né? E quando você está deixando de tomar a ceia, você está falando que você vai continuar no pecado, né? Conserta a sua vida, rápido. Talvez não vai ter uma próxima ceia. Talvez essa noite pedirão a sua alma. Para quem ela está preparada? Pensa nisso. Se você não está apto a participar da ceia, será que você está apto para o céu? Então vamos resolver esse problema. Larga esse pecado, conserta a sua vida, para que a ceia não seja um problema para você. Você que vai participar da ceia, pense no compromisso que você tem, que você precisa ter com o Senhor, e que é um compromisso que vai ser renovado. O Senhor vai fazer coisas novas sobre a sua vida nessa noite. O Senhor vai derramar a unção dEle, a glória, a graça dEle sobre a sua vida nessa noite. Creia, meu irmão, naquilo que Deus pode fazer por você. Ele está aqui. Nós aprendemos na escola dominical hoje de manhã que Jesus está presente na ceia. Ele está aqui nessa noite, ouvindo a sua oração, atendendo o seu clamor. Pede perdão aí pelos seus pecados. Faz um compromisso com Deus de ser um cristão melhor, em nome de Jesus. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor aqui nessa noite, Pai. Nós bendizemos ao Senhor, que é Deus e Rei de toda a terra. Que o teu amor continue sendo manifesto